Muito boa tarde. Como estão vocês? Prontos para mais um encontro? Ora, num mundo de desencontros como esse, desencontros políticos, econômicos, afetivos, religiosos, será que tem alguma coisa mais importante do que a gente se encontrar? Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro. Sempre vimos encontros como festas. Eu tenho um encontro hoje. Sempre foi uma alegria do nosso dia, da nossa semana, os nossos encontros. Que esse nosso seja a nossa alegria do dia. Regozijai-vos, diz Jesus, alegrai-vos, diz ele em termos mais atuais. Brilhe a vossa luz. Geralmente os tradutores, os representantes de Jesus trazem para todos nós um Jesus sisudo. Os virtuosos do cristianismo são sempre pessoas sérias, pesadas. Pelo menos os pretensamente virtuosos, os realmente virtuosos, são leves, bem-humorados. Veja a figura de Francisco de Assis, veja o nosso Chico Xavier, sempre bem-humorado, contando piadas a respeito de si mesmo, não se levando excessivamente a sério. São muitas as lições que Chico Xavier deixa para além dos livros pela sua própria atitude. Alegrai-vos. O encontro com Deus é uma alegria. O sentido da evolução com Jesus é uma realização enorme. Como é que pode ser pesado, sofrido o encontro com amor? Não é mesmo? Que nós vejamos a alegria. Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Ou seja, alegria, espontaneidade, não é? Sinceridade. Que a gente resgate a nossa criança interior para sermos a cada dia como crianças, abertos para o aprendizado, abertos para o humor, abertos para a alegria, abertos para a realização. Que assim seja para vocês e para mim, que essa seja a nossa oração de hoje e de todos os dias. Muito bom. Hoje nós vamos falar de uma das passagens mais incompreendidas dos evangelhos, em que Jesus nos orienta a amar nossos inimigos. Geralmente as pessoas mais bem-humoradas vão falar que Jesus nesse momento pirou na batatinha. Como é que pode amar seus inimigos? Isso é antinatural. Um animal não ama seus inimigos. Se alguém faz mal para o animal, ele ataca ou foge ou se defende. Não há alegria, não há perdão, não há amor aos inimigos entre os animais. Claro que não, mas nós somos convidados por Deus a sermos uma evolução dos animais, não é mesmo? E a evolução dos animais, nesse ponto, ela é muito clara. Façamos o que nenhum animal faz: amar os inimigos. Trata-se, no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28 é a coletânea de preces espíritas. A última prece, o último item do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na prece pelos obsediados, nós vamos encontrar esse trabalho pelos inimigos. É uma prece para o espírito obsessor. O que você acha disso? Nós estamos
acostumados a pensar nos obsessores como espíritos apenas, espíritos sem corpo. Mas há espíritos com corpo que são terríveis obsessores. Agressores domésticos, exploradores, manipuladores, sociopatas, criminosos de todo tipo, estelionatários espirituais que usam o próprio terreno da religião para dominar, para explorar, para abusar. Há uma extensa gama de obsessores, encarnados e desencarnados. Entre os encarnados há alguns que obsediam os próprios espíritos, os próprios afetos seus que fizeram a passagem, que estão na pátria espiritual. Alguns encarnados se deixam tomar de tanta amargura, de tanta revolta, de tanto inconformismo, que envenenam, perturbam, influenciam mal, obsediam os amigos espirituais. Olha só que coisa. Então, a obsessão, os obsessores, vão para muito além do que a cultura nos tem trazido até agora, dos demônios que têm que ser expulsos em cerimônias, em conflitos terríveis, com muitos gritos, com muitas cruzes, com muita água benta, com muitas palavras em latim, nos exorcismos variados, ou muitos gritos, como nas cerimônias pentecostais, jogando-se no chão, como em alguns ritos de Umbanda. Nada disso é necessário. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é necessariamente assim. Inimigos, inclusive por amor, como nesse caso dos inconformados em relação aos amores desencarnados, acontecem. Obsessores que atrapalham a própria criação dos filhos com mimo, com excessos emocionais doentios de todo tipo, posse, apego, dominação, sufocação afetiva. São obsessores. Ou seja, de alguma forma, em algum momento, somos todos obsessores. Aqueles que não tiverem nenhuma prática obsessiva perante os demais, que atire a primeira pedra, diria Jesus. Então, tomemos essa oração para o espírito obsessor de hoje e os raciocínios que Kardec nos traz, como preces também por nós mesmos. Ações curativas que nós podemos transbordar para o mundo, que nós devemos inundar o mundo nessa prece pelo obsessor, mas que para inundar o mundo com o pincel, que antes de pintar a parede precisa pintar a si mesmo, façamos esse perdão, essa reconciliação com o adversário, esse amor aos inimigos dentro de nós. Porque assim o nosso transbordamento será mais forte, mais efetivo, mais autêntico. Amemos os nossos inimigos, sem ironia, sem decretar impossibilidades, mas sabendo que para esse momento na Terra, cercado de obsessores como nós estamos, não há cura mais definitiva, não há ajuda mais efetiva do que amar. Deixe de lado as figuras e as ideias de expulsão de demônios, de guerras espirituais. Simplesmente ame. Porque o que os inimigos fazem hoje conosco, nós já fizemos com eles mesmos e com outros nessa vida e em outras vidas. Não somos melhores que ninguém. E assim como nós carecemos que nos amem, que nos compreendam, que nos perdoem,
nós também precisamos compreender, perdoar e amar esses que pensam nos prejudicar, mas que na verdade nos servem de espelhos para a nossa transformação interior. Muito bom. Vejamos o que a parte final do prefácio, lá no item 81, já que o prefácio, a gente não se cansa de falar, o prefácio no capítulo 28, todas as orações são antecedidas de um prefácio, eles são o diagnóstico e a prece é o tratamento. Então, façamos ainda uma leitura final do diagnóstico dessa prece pelos obsidiados e depois façamos o tratamento, no último momento do Evangelho segundo o Espiritismo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem. Lembremos então da nossa condição de também obsessores e façamos esse raciocínio para nós mesmos. Para assegurar a nossa libertação, é preciso levar-nos a renunciar aos nossos maus desígnios. Ah, mas eu não tenho maus desígnios. Meu amigo, quem não tem problema não tem solução. Se você não reconhece que você também emite maus pensamentos, formula maus planos, pensa em vinganças, tem invejas, você não vai se melhorar. Quem não tem problema não tem solução. Então, para assegurar a libertação é preciso nos levar, assim como levar o espírito perverso, a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele, ou seja, em nós, o arrependimento e o desejo do bem. Fazer nascer em nós o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, ou seja, estude-se, estude a vida, arrependa-se e transforme-se. Nas evocações particulares, feitas com vistas à sua educação moral, que nós, em nossos momentos íntimos, nas orações, nas nossas reflexões, nas nossas leituras, nos nossos estudos, tenhamos como foco a nossa educação moral. Nenhum outro foco. Não decorar passagens, não ostentar conhecimentos, não falar capítulos e versículos das passagens dos evangelhos, mas estudar Jesus, estudar o espiritualismo, estudar o espiritismo com foco na nossa educação moral. É isso que nos ensina Allan Kardec. Então pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e convencer um espírito imperfeito. Proceder à libertação do outro e à libertação do obsessor. A libertação de nós e dos nossos influenciadores, a libertação do outro e da nossa ação malfazeja. Não há libertação maior do que essa. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece. Quando nós abrimos o nosso coração e elevamos a nossa vibração no sentido da nossa autotransformação, todos os caminhos ficam mais fáceis. Não ocorre assim quando o obsidiado, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o mergulha,
porque então, longe de secundar, ele repele toda assistência. Não há como ajudar um obsidiado enquanto ele estiver fascinado pelo seu obsessor. Isso acontece aos montes na Terra, nas obsessões de encarnado para encarnado. Nós idolatramos esportistas, cantores, artistas, líderes espirituais e líderes políticos. E enquanto nós não percebermos a arapuca, a armadilha mental em que nós estamos colocados, enquanto nós buscarmos e nos orgulharmos das nossas idolatrias a seres humanos tão falhos como nós, a ajuda será muito difícil. Percebamos as armadilhas e nos libertemos, deixando de idolatrar quaisquer seres humanos, porque os nossos líderes, os nossos ídolos esportistas, artísticos, políticos, familiares, porque muita gente idolatra maridos, esposas, filhos. Deixemos de idolatrar homens, porque são tão falhos como nós, e idolatremos apenas a Deus, o amor perfeito. Sejamos críticos com o homem, com o invólucro externo, com o ego, idolatrando aquela partícula do Criador que há no fundo de todas as criaturas. Sim, nossos cônjuges, nossos filhos são deuses. Nós mesmos somos deuses. Idolatremos as pessoas na sua profundidade, no Deus que todos nós carregamos no fundo de nós. Mas as questões de ego, de vaidade, de orgulho, a essas sejamos críticos e sejamos terapêuticos para nos curar da grande doença que está por trás de todas as doenças, que é o egoísmo. Ilude-se o obsidiado sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que o obsessor o mergulha. Longe de ajudar a assistência, ele repele e boicota a assistência, aquele que está fascinado pelos seus obsessores. É o caso da fascinação. Milhões estão fascinados à esquerda e à direita pelos seus líderes políticos. Que dizer das pessoas que são abusadas sexualmente nos ambientes religiosos? Estão fascinados pelos líderes espirituais, pelos líderes religiosos. Que dizer das pessoas que são maltratadas no ambiente doméstico, mas que admiram, fascinam-se pelo violentador, pelo abusador? Esses são os mais difíceis de serem libertados da obsessão. Perceba isso no mundo, no outro e em você. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. Como precisamos dessa libertação, como o Brasil precisa, estamos num ano eleitoral. Façamos a nossa escolha, isso ninguém duvida que todos devem votar. Tenhamos a nossa escolha, faz parte da nossa liberdade. Mas fujamos da fascinação, da idolatria de seres humanos e líderes políticos, na política, a fascinação dos ídolos humanos na religião, nas relações afetivas, na família, porque não podemos servir a Deus e a matéria, ao espírito e à matéria. Demos ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus.
São as lições de Jesus, ultra necessárias para essa humanidade fascinada, envenenada, dominada por mentes sombrias e que se deixam voluntariamente escravizar, pensando se libertar. Deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz, diz Lupicínio Rodrigues numa música inesquecível. É a respeito de nós que ele fala, não é? Vamos então ao tratamento. Prece para o espírito obsessor, item 84. Sugerimos que você leia depois o item. Leia a parte final toda do 81 até o item 84. E com especial ênfase para essa prece para o espírito obsessor. Deus infinitamente bom, imploro a vossa misericórdia para o espírito que me obsedia e para mim mesmo na minha ação obsessora sobre outras pessoas. Fazei-o e fazei-me entrever as divinas claridades, a fim de que ele seja e que eu seja, que eu veja o falso caminho em que estou e que ele está empenhado. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo e a fazer-me compreender que tenho tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espírito, que vos comprazeis em atormentar os outros. Escutai-me, porque eu vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem, e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar a suposta vítima de todo golpe da parte do obsessor. Se não o fizeram, foi porque a pseudo-vítima tinha uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, vos tirarão toda a ação sobre ele. O mal que lhe tendes feito, em lugar de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, e com isso não será senão mais feliz. Assim, vossa maldade terá sido uma pura perda para vós e reverterá contra vós o obsessor. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que os obsessores, do que todo e qualquer obsessor, poderão, pois, pôr fim a essa obsessão quando o quiserem, e vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas, pelo fato mesmo de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessá-la de vossa própria vontade. É uma moratória que vos é concedida. Se não a aproveitais, sofrereis as suas deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçado a implorar a piedade e as preces da vossa vítima, que já vos perdoa e ora por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a sua libertação. Muito bem. Deixemos uma parte final da oração ainda para segunda-feira. Para a gente então encerrar as orações com Kardec e abrirmos um novo capítulo no nosso Oração-Ação. Amigos e amigas, percebamos a magnitude desse convite que nos é feito nesse momento tão singelo. Estamos todos nessa transição planetária cercados de inimigos espirituais.
como já dissemos, em todos os momentos, encarnados e desencarnados, que nos perturbam tanto quanto nós perturbamos outros amigos e inimigos também, encarnados e desencarnados. Somos uma teia, como que um grude coletivo, uma bola de interinfluenciação maléfica, onde estamos todos ligados mente a mente, e que seria uma terrível condenação se não tivéssemos nós a liberdade de nos conscientizar sobre esse processo de interinfluenciação negativo para transformá-lo num processo de interinfluenciação positiva. Se nesse amálgama, onde as mentes estão todas entrelaçadas pelo processo obsessivo, um desses seres, nós, por excelência, se nós entendemos o processo obsessivo, o caráter terapêutico que esse processo nos traz, perdoarmos aqueles que fazem mal e nos propusermos a transformação, essa nossa transformação inspirará todo o amálgama, todo esse conjunto de influenciadores e influenciados. Olha que poder nós temos para ajudar, para possibilitar, para facilitar, para estimular a transformação naqueles que nos cercam. Nada melhor do que procedermos à nossa própria transformação. Melhore-se. Aceite os convites de compaixão, de serviço, de entrega, de atenção ao outro. Faça aos outros, acima de tudo, aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Essa é a receita de Jesus. Tenha certeza de que essa é a grande técnica de desobsessão. Ame, dentro dos seus limites, mas ame, a cada dia um pouco mais, mesmo aqueles que pensam estar lhe prejudicando. Ame, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Ame, porque o amor é a grande defesa contra o ódio e contra o egoísmo. Ame o próximo como a ti mesmo, assim como Jesus amou. Graças a Deus, muito obrigado por partilharmos esse luminoso momento. Partilhamos e compartilhamos. Espalhe, transborde, passe esse nosso momento para todas as redes sociais, no Face, no Instagram. Nesse momento de tanta perturbação espiritual, de todas as linhas, não há nada que nós precisemos mais do que estudar a influenciação espiritual, nos libertar dela pela prática do perdão, da compreensão e do amor aos nossos inimigos. Que assim seja. Um grande abraço a você. Amanhã, domingo, nós faremos uma reflexão às 17h30, 5h30 da tarde, fazendo a oração rigorosamente às 6 horas. Mantendo o nosso exercício que nós pretendemos continuar ao longo da semana, todos os dias, a oração volta às 18 horas, a hora do Ângelus, para que nós nos irmanemos ao que há de melhor no universo, sirvamos a outros tão necessitados quanto nós e libertemos a nós mesmos, na certeza de que é dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados e é procedendo à nossa transformação, morrendo, que seremos ajudados a transformar os outros. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.